Bom dia, pessoal, bom dia. Sexta-feira. Tô um pouquinho atrasada, tá? Das 7h37. Essa semana é atípica, tá, gente? Essa semana é assim mesmo. A partir da semana que vem a gente volta com o horário normal, que a gente tá se reorganizando em algumas coisas, tá? Mas tem que entrar para falar sobre esse tema. CAC, o recomeço das vendas. Com certeza, quem tá mais aprofundado aí sobre as questões de marketing, os empresários que estão olhando mais para isso já ouviram falar no tal do CAC, né? Custo de aquisição por cliente ou custo, e também tem o custo por atendimento ao cliente, né? Que a gente também chama de CAC. Mas por que isso tudo a gente importa falar aqui na questão da reconstrução do nosso Rio Grande ou das empresas de todo o país que precisam fazer e alavancar vendas rápidas através de marketing, né? Vamos lá, vamos aquecer, porque você vai entender o conceito dessas questões aí para retomada dos seus negócios, tá? Cada caso é um caso, cada empresário tem a sua rede de contatos, de network, enfim, a sua possibilidade de fazer acontecer e de retomada. Ou de alavancagem, dependendo do caso, quando uma empresa que não está, no nosso caso, no Rio Grande do Sul, né? Mas a retomada, eu preciso tomar os meus negócios de uma forma muito rápida, eu preciso vender, eu preciso fazer valuation, eu preciso fazer as coisas acontecerem, eu preciso dar o giro de capital que eu mereço, que garante o sistema, né? Então, olha só, deixa eu te falar, tá? Eu quero te dizer que algumas pesquisas, eu vou começar assim, tá? Te dando um sacode aqui, quanto que você investe em marketing, primeiro ponto, tá? Ontem nós falamos sobre o custo da vida de um cliente, quanto que é importante você ter esses dados de gestão de marketing para começar a metrificar aí a sua atuação junto com o mercado e fazer vendas. É a partir dessa gestão de dados que você começa a criar estratégias assertivas para vendas. Fora isso, você não consegue fazer gestão. Se você não consegue fazer gestão, você não consegue liderar. Você até pode ter esse posicionamento de branding que já te salva. Bom dia, já te salva esse posicionamento de branding sobre servir o cliente, seu propósito social, isso te salva sim. Mas eu quero te dizer que é quase que impossível, embora na teoria seja possível, é quase na prática impossível você ter sucesso de negócio, conseguir fazer um recomeço se você não olha para a estratégia de marketing, tá? É quase impossível. Então, quando a gente pensa em estratégia de marketing, a gente pensa em branding, posicionamento, mas também gestão de dados. E aqui está a falha de muitas empresas, gestão de dados. O CAC é um indicador muito importante, custo de aquisição por cliente ou custo de atendimento por cliente, tá? Sem ele, você não começa um negócio próspero no sentido de de vendas, ou simplesmente recomeçar. Se você está recomeçando um negócio, se você quer vender rápido, tenha consciência que marketing faz parte do negócio. Embora marketing seja relacionamento com o mercado e a gente tem frente de networking e muitas outras coisas, se você não olha para a gestão de dados, você não consegue liderar, perpetuar, pelo menos deixa muito dinheiro na mesa, olhando só para a questão do posicionamento mercadológico. O posicionamento mercadológico, ele é essencial, ele recheia todas as ações de marketing, as ferramentas, as técnicas, enfim. Mas se você não olha para a gestão dos dados, você não consegue espremer o limão, você não consegue ter margem de lucro, você não consegue trabalhar tranquilo no sentido, eu sei quanto eu tenho que colocar no marketing, eu sei o que eu tenho que fazer para cumprir a minha meta no final do mês de vendas. Eu consigo, quando você tem gestão, olhando para os dados, você consegue analisar a situação e agir de uma forma pontual em cima da sua estratégia de marketing para ter o retorno. Então, tudo que a gente fala aqui todos os dias é sobre isso, para você ter essa consciência e entender como liderar o seu time ou como organizar a sua agenda na sua alta liderança para fazer as coisas acontecerem. Então, ontem nós falamos sobre o custo de vida do cliente, quanto ele custa, o valor dele para o seu negócio e o quanto que você usa isso para a sua estratégia de marketing. Só que hoje eu quero dar um passinho atrás no sentido de unir tudo isso com a importância dos dados. Fiquei refletindo depois, mas dados, né? Vamos falar mais dos dados principais sobre recomeço. O CAC, custo de aquisição por cliente, também tem o custo de atendimento por cliente, que a gente também chama de CAC, que são essenciais, tá? Para você retomar o negócio. E antes de a gente aprofundar nisso, eu te explicar por quê, deixa eu te dizer uma coisa, tá? Todas as pesquisas de marketing apontam que os grandes players, as grandes marcas, elas investem muito, significativamente em marketing para terem resultados. A Coca-Cola jamais seria Coca-Cola se ela não investisse em marketing ou se ela parasse de investir em marketing. E um dia ela foi muito pequenininha. Assim como todos os grandes players, tá? Se eu pegar a pesquisa de benchmarking da Gartner,
que é uma empresa de consultoria, ela aponta que 7 a 12% do faturamento bruto das empresas das grandes marcas, é destinado a marketing, a relacionamento com o cliente na ponta. Se eu pegar as pesquisas da Deloitte, que é outra empresa de consultoria que ela realizou junto com as indústrias, a média de acordo com a pesquisa dela, uma outra consultoria, a média de investimento dos grandes players em marketing fica em torno de 11% da receita bruta, tá? Se eu pegar a pesquisa da SMO Survey, que é outra empresa especializada, ela aponta que também 11%, tá? Ela essa é uma empresa voltada para B2C, né? Então ela fez a Deloitte fez uma pesquisa voltada à indústria e a Survey B2C, tá? Relacionamento direto com o consumidor. As empresas que têm esse relacionamento direto com o consumidor, por exemplo, varejo ou o serviço de consultoria, enfim, também 11%, tá? Os grandes players investem da receita bruta deles 11% em média do seu faturamento em marketing. Quando você faz um plano de negócios, você também tem ali a participação de marketing, né? Como, quanto, quando você vai investir em marketing. Tudo isso é essencial. Se eu pegar as teorias do Potter, Kotler, que são os pais da administração e do marketing, tá ali na base, no pilar da gestão saudável de um negócio, a questão do marketing. Eu te pergunto, como é que você vai ter sucesso se você não investe esse recomeço nas ações de marketing? Aí, Aline, mas eu vou recomeçar destruída, eu não tenho orçamento. Então, faz virar tempo. No marketing, ou você tem dinheiro, ou você tem tempo, né? Isso eu falo todos os dias aqui, ou você tem dinheiro, ou você tem tempo. Se você tem as duas coisas, melhor, tá? Dificilmente um gestor, ele vai ter muito tempo. E é por isso que você precisa de uma estratégia afiada quando você tem 100, não importa se você tem 100, 200, 300, 400, R$1.000, né? Mas tem que ser assertivo aquele dinheiro. Eu sempre digo, uma coisa é você pegar 500 folders e distribuir numa esquina que você sabe que o seu cliente passa. Outra coisa é você investir em 500 folders, por exemplo, seja digital ou impresso, né, na analogia aqui, falando, exemplificando, ilustrando, e você pegar esses 500 folders e distribuir o Brasil inteiro. Vai cair em pessoas que nunca vão te comprar porque não tem sentido. Então, é isso que as empresas fazem. E é por isso que a maioria perde fatia, né? Então, pra gente não se aprofundar muito, deixa eu te falar do CAC, tá? O CAC, tanto no sentido de aquisição do cliente, como no sentido de atendimento do cliente, é muito importante, tá? É um dado muito importante. Se você juntar essas fórmulas e botar aí na sua planilha de marketing, Aline, quais são as fórmulas que eu preciso entender para metrificar? Eu já te dei várias, tá? Existem fórmulas de administração que melhoram a sua gestão de relacionamento com o cliente, que eu já citei em vários títulos que estão aí na minha bio, nos meus links, né, nos meus feeds, enfim, mas SWOT, matriz BCG, tem muitas coisas, tá? Jornada do cliente, tudo são matrizes, ferramentas para te ajudar a incorporar para dentro da sua estratégia de liderança de marketing. A ideia é você entender que isso existe e você anotar no papel, isso aqui tem um insight interessante para mim, ok, legal, vamos em frente. Agora, se eu for, do ponto de vista bem prático, ter que sintetizar o meu trabalho em algumas formas específicas, CAC é uma delas com certeza, tá? Se não a principal. Para quê? Para você depois levar para sua planilha de retorno sobre investimento, seu ROI, né? E quando eu falo em CAC, aquisição para o cliente ou também atendimento ao cliente, as duas coisas são importantes, tá? Pensa que quando você vai adquirir um cliente, você tá falando na fase da atração e depois na fase de manutenção do relacionamento dele, tá? Quando você pensa no atendimento ao cliente, é mais relacionado ao momento da negociação e ao pós-venda, tá? A jornada do cliente ela é dividida assim: aquisição, manutenção, ativação da experiência no momento da compra e o pós-venda. O encantamento, que é a sua estratégia de marketing na fase do encantamento, que é o pós-venda, suporte, FAQ, enfim, faz com que esse trabalho, esse olhar, retenha mais o seu cliente, tá? Faz com que ele fique mais tempo no seu negócio. E a gente falou sobre isso ontem, no ciclo de vida dele no seu negócio. Então, a fase do encantamento, ela é extremamente importante também de ser atendida e cuidada. E algumas empresas, muitas delas também pecam nessa fase. Por isso que tanto o seu investimento no CAC, na aquisição, quanto no CAC, no atendimento, eles são importantes.
Você tem que investir sim para no seu cliente. Lembrando que a fase de atendimento ela é muito mais barata do que a fase de aquisição, em tese, né? Em tese ela é muito mais barata, pelo menos as métricas que a gente acompanha aí há 19 anos mostram isso, e os relatórios das empresas macros também apontam isso, tá? Então, o custo que eu tenho para adquirir um cliente é alto. Se eu não tenho inteligência para que a live de ontem, que nem a gente falou, o ciclo de vida desse meu cliente fique mais tempo comigo, no sentido de recompra, no sentido de valorizar o quanto que ele gasta de mim, a percepção de imagem que ele tem de mim. Se eu não cuido dessa manutenção de relacionamento, eu perco ele. A vida dele é muito curta, então esse custo fica alto. Percebe que tudo é lógica, matemática? Eu preciso ter esses dados de gestão. Para quê? Para saber onde atuar. Se eu tenho esses controles, eu começo a fazer um marketing profissional no sentido de saber onde operar, saber onde mexer a minha estratégia. Eu tô começando um negócio, que legal, então já vamos começar, ou recomeçar, reconstruir, vamos entender essa importância de que eu tenho que reservar 11% da minha receita para marketing, para poder ter vendas assertivas. Se eu tô começando, provavelmente ainda vou ter que investir mais, dependendo do meu objetivo, porque às vezes eu sou uma empresa que tem muito network, eu não preciso investir tanto. Às vezes eu sou um negócio novo e eu preciso investir muito. Então cada ponto é um ponto, a gente tem que olhar cada situação específica. E quando eu não tenho recurso financeiro, esse investimento tem que ser de tempo, no sentido de fazer relacionamento, no sentido de fazer um Ctrl+C, Ctrl+V nas minhas mensagens, buscar as pessoas, buscar os players, mandar mensagem, estudar propostas. Eu tenho oportunidades, eu sempre tenho oportunidades. É sobre isso que a gente vai estar trabalhando nas imersões do dia 20, que é gratuita para os empresários do Rio Grande do Sul. Eu tenho oportunidade, eu vou projetar isso individualmente, cada caso em seu caso, durante 3 meses, com 50 empresários que vão estar nesse grupo, para fazer a reconstrução do nosso Rio Grande e fazer esse orçamento girar, independente se você está destruído ou não, né? Então, são esses olhares que a gente tem que colocar para fazer acontecer as coisas da forma certa e crescer, senão você não cresce, você fica girando atrás do rabo, né? Você fica fazendo post, fazendo barulho, que a gente chama isso de barulho, buzz. Você fica fazendo buzz, barulho, mas você não tem um retorno financeiro. Você abre sua rede social como uma vitrine, e tem que ser uma vitrine, mas não é só uma vitrine bonita, é uma vitrine que te traz retorno financeiro, que te traz vendas. Como que você analisa onde você está pecando? Como que você faz? Você vai ter que aprender a fazer uma auditoria do seu negócio. Só que a auditoria do seu negócio se faz com base em dados. Isso aqui está dando certo, isso aqui não está dando certo. Alimentar uma planilha de ROI, retorno sobre investimento. Bem, o que é CAC no final das contas, né? O CAC, custo de aquisição por cliente, ele custa, gente, ele custa. Dependendo do segmento, pode ser R$10, como pode ser R$200, R$300, dependendo do seu segmento. Tem um custo. Se eu não... se isso envolve tudo que eu faço no marketing, tá? Todas as campanhas que eu faço, meu investimento em agência, tudo que eu faço no sentido de relacionamento com o cliente para adquirir ele entra na conta do CAC. Se eu divido isso, se eu pego tudo que eu já investi em marketing, pensa em tudo que você já investiu em marketing, divide pela quantidade de clientes que você tem na sua carteira aí, em média, né? Porque alguns clientes vão embora, outros ficam, mas pega uma média da sua carteira de clientes, divide. Você vai entender quanto que custa um cliente seu. Né? Então, se você tem essa inteligência estratégica, você sabe que seu cliente tem que ficar muito tempo no seu negócio para diminuir esse custo. Depois, você vai para o CAC, o atendimento, né? O atendimento do seu cliente também tem custo, pós-venda. O pós-venda é muito mais barato do que a aquisição. Gente, é muito mais barato. Se você já entendeu isso, olha só, tem empresas que trabalham em quantidade, volume de quantidade. Ok, aí o CAC da aquisição, ela fica mais baixa, né? Agora, tem empresas como, por exemplo, uma consultoria, empresa de serviços, tem ali meia dúzia de clientes. Tem um rodízio de poucos clientes, 10 clientes, 20 clientes, né? Às vezes com high ticket que paga toda a conta. Mas esse cliente, ele custa muito dinheiro. Muito, são poucos clientes. Se você pegar tudo que você já investiu em termos de networking, você vai perceber que é muito caro adquirir um cliente. A fase da manutenção é muito mais barata. Que é o quê? Você dá um suporte bom, você tem uma equipe de atendimento bem treinada. Às vezes é só treino com essa equipe. Às vezes é só um processo refinado na jornada do seu cliente. Bem, ele tá aqui, deixa eu colocar alertas aqui para que eu possa lembrar de perguntar como é que ele tá, se ele se sentiu bem com determinada compra, né? O que ele precisa mais, tentar fazer uma recompra, uma revenda para esse cliente com valor maior agregado. E às vezes basta só uma gestão de alertas, uma gestão de processos, uma gestão de mimos,
desafios, né, para o seu cliente, sim, presenteá-los, surpreendê-los, né, volta e meia fazer alguns eventos onde você torna eles um cliente VIP, e aí ele fica, ele gosta de ti, porque o cliente, quando ele é satisfeito contigo, ele não, tem situações que ele vem por preço e vai por preço, ok, tudo bem, acontece, mas a maioria dos clientes, quando eles estão num custo-benefício razoável, bem, quando eles estão orgulhosos da marca com que eles são atendidos, e quando eles estão, ok, esse valor eu pago, quando a sua percepção de atendimento, de experiência é alta, dificilmente ele vai te trocar, dificilmente ele vai aventurar de ir para a concorrência, ele pode até fazer um test drive ali, né, com a concorrência, mas em seguida ele volta, né, você nem se deu conta que ele fez esse movimento. Então essa é a questão de a gente olhar para nossa marca com gestão, a gente tem que querer ser uma love mark, no sentido de atrair nosso cliente e estar no relacionamento de enamoramento contínuo com nossos clientes, porque é muito mais barato do que eu ficar todo mês acordando pensando, nossa, agora eu tenho que vender para um novo público, agora eu tenho que fazer isso, aquilo, acolá, né? O custo é muito caro. Porque no final das contas, depois tem que ir tudo para a sua planilha de ROI, retorno sobre investimento, você tem que saber o que dá certo e o que não dá, né? Que ações deram certo e outros não. Então é importante você sim estar sempre com campanhas de aquisição, mas é importante sim você ter esse olhar na fase do encantamento, que é o custo por atendimento. Então eu preciso, Aline, ok, eu já cansei de fazer transmissões aqui sobre estratégias de encantamento, estratégias de aquisição. Agora, tudo isso, no final das contas, tem que ser medido. E esse é o ponto da nossa transmissão aqui. Tem que ser medido. Eu estou recomeçando. Deixa eu tentar entender quanto que eu já investi para adquirir o meu cliente, para mim tentar entender qual é o tamanho dessa conta, para saber se eu tenho recursos ou se eu tenho que ativar minha rede de parceiros, minha rede estratégica de penso, né? Então, essa análise é muito importante para que eu possa colocar na ponta do lápis e trazer para uma realidade compatível com a que eu tenho hoje, tanto em termos de investimentos financeiros, quanto em termos de investimento de tempo, de esforço. Qual é a equipe que vai me ajudar? Quais são as associações que eu tenho que fazer? Eu consigo dar conta sozinho ou não? Tudo isso faz parte da estratégia de marketing. Marketing, relacionamento com o cliente, é o que te salva, é o que salva o teu negócio, né? E quando eu tenho esse olhar de CAC, atendimento e aquisição, eu tenho conscientização da marca, eu tenho aquisição de novos clientes de uma forma consciente em termos de metas, eu tenho a retenção dos meus clientes lá na estratégia de encantamento, eu tenho crescimento do meu negócio. Perceba que tudo isso é muito importante, né? Então, aqui, basicamente, eu sintetizei a jornada do seu cliente, né? Um cliente, ele tem que ter consciência que você existe, ele tem que ter consciência do quanto a sua solução importa para ele, que às vezes ele nem sabe que você existe, né? Muito menos do que você oferta, ele tem que ter essa consciência, essa aquisição. Ele tem que depois ter uma experiência gostosa contigo ali na fase da ativação, na fase da compra, na fase da negociação, e aí você tem que aprender a reter ele. O índice de retenção, ele faz parte desses cálculos de marketing, e depois ele tem que crescer contigo, né? Ele tem que crescer contigo, que é na fase justamente do encantamento. E eu tenho que ter essas métricas para poder medir. Bem, pra gente encerrar, tá, gente? Deixa eu te dizer que existem fórmulas, tá? Existem fórmulas práticas para você achar aí o seu valor de mercado e ir comparando em termos de metas, né? Então você pode colocar uma meta e vou desenvolver estratégia nesse sentido e vou querer aumentar meu índice. Então, uma vez por mês você vai lá, se você é gestor de marketing ou líder do seu negócio, vai lá, senta com a sua equipe ou consigo mesmo e faz os cálculos para ver se está aumentando, se está melhorando, diminuindo, enfim. E aí você vai começar a ter consciência sobre onde você tem que agir, que é isso que no final das contas a gente quer, né? Então, custo de aquisição para o cliente, gente, assim, você faz uma campanha específica, tá? Ou você pega o seu cenário geral do seu negócio. Mais ou menos, já falei aqui, né? Você pega tudo que você gastou, investiu e divide pela quantidade de clientes que você tem. Então, se é um CAC de uma campanha específica, eu fiz um lançamento de um produto novo. Ok, quanto que você investiu? Você investiu em outdoor? Você investiu em design? Você investiu em tráfego pago? Junta tudo, você investiu no influenciador? Junta tudo que você investiu em termos de cálculo, tá? E depois divide pelo número de clientes que você conseguiu adquirir com aquela estratégia geral, tá? Você tem o seu valor de CAC. Bota isso para a planilha de retorno sobre investimento. E assim você faz com todas as campanhas que você faz. Eu fiz um anúncio numa revista. Quantos clientes vêm? 0, 1, 2, 3. Pronto, eu tenho meu CAC. Bota lá na planilha do ROI. Por quê? Porque mês que vem você vai parar e você vai analisar o que deu certo, o que deu errado. Isso é fazer gestão de marketing, tá? E você pode fazer esse olhar geral também. Todo o meu negócio, gasto tanto em marketing, com agência, com isso, aquilo, eu tenho tantos clientes na minha base. Então, você tem o CAC em nível geral do negócio e em nível pontual sobre campanhas, tá?
E depois você tem o seu custo da vida do seu cliente, né? Quanto do atendimento também, né? A mesma coisa. Na fase do atendimento, na fase do encantamento, quanto que eu gasto para dar suporte pro meu cliente, né? Que tempo eu destino para isso? Eu tenho um operador que faz isso? Não tenho? Sei o que faço? Não faço? Invisto em tecnologia, em chatbot, põe esses investimentos e depois calcula quantos clientes eu tenho na minha base de retenção, ou seja, que estão fazendo recompra para comigo, que eu estou conseguindo manter. E você também vai ter esse custo, tá? Lembrando que ontem a gente falou do custo CLV, tá? Quem perdeu volta ontem, que também é importante você mensurar. Eu diria que para recomeço, para largada, esses 3 custos são importantes, tá? O seu custo de quanto vale o seu cliente também tem fórmula. Quanto que vale o seu cliente? Ou seja, quanto tempo ele fica contigo fazendo recompras e agregando valor ao teu negócio, tá? Então, uma vez que você sabe o CAC, o quanto ele custou para você, e você sabe o tempo que ele fica comprando para ti, você consegue saber entender, então, essa fórmula, né? Você consegue saber o seu sucesso, você consegue ter um baita de um medidor aí do seu sucesso mercadológico. Então, o CLV, que é o custo lifetime do seu cliente no seu negócio, ele é basicamente o quanto que o seu cliente retém, quanto que você consegue reter ele, tá? Versus o que você pagou, né? Então, eu paguei por ele tanto, mas ele tá há tanto tempo no meu negócio e ele já gastou tanto comigo, né? E aí você tem uma métrica ali que é importante. Ontem eu detalhei mais isso, tá, gente? Não vou me aprofundar aqui porque senão vai longe essa live, tá? Mas ontem eu aprofundei muito nisso. Então, você que quer recomeçar, tá? Entenda que sim, você tem que investir muito em marketing. Quanto mais urgente for a sua necessidade de vendas e de reposição e de retorno financeiro, mais você tem que investir em marketing. Sem marketing você não tem captação de leads, sem marketing você não tem visibilidade, sem marketing você não tem valuation no mercado. Então, quanto mais urgente é a sua necessidade de voltar para o mercado ou expandir no mercado, mais você tem que investir em marketing. Em geral, as empresas ficam aí as boas, né? As boas no sentido de sucesso de negócio. Elas investem cerca, como você viu, cerca de 11% do seu faturamento bruto nas ações de marketing. Se você está começando ou precisa de muita urgência, né, para fazer acontecer o seu negócio fluir, investe mais. Se não tem dinheiro, investe tempo, 11%, tá? Relacionado às suas ações, o que você faz, tá? Então, assim, boa parte da sua agenda aí vai ter que sim ser destinada a isso se você não tem recursos financeiros para pagar alguém que faça. Esse é o jogo, tá, gente? Essa é a visão. E começa a metrificar tudo. Começa a metrificar tudo agora. Porque aí você consegue fazer gestão pontual em cima daquilo que você sabe e identifica que é urgente fazer. Quanto mais você vai ajustando as suas estratégias, mais retorno você vai ter. Isso é matemática, tá? A gente tem que aprender a transformar o marketing em algo matemática, tá? Que marketing é investimento, gente, não é custo. Marketing é investimento, não é custo. Só que tem que dar certo. Para dar certo, eu preciso metrificar, eu preciso ter dados, eu preciso ter gerência, tá? É sobre isso, tá, gente? Se você tem dúvidas, se você quer compartilhar o seu caso, a gente tem grupo de liderança de líderes, né? Aí nos meus destaques do Instagram, enfim, tem ali os links para cair no grupo de liderança para você poder comentar seus casos e a gente trabalhar junto em parceria, né? Se você quer uma mentoria, alguma coisa mais específica, me chama em inbox, a gente está disponível para fazer acontecer, tá, gente? Para fazer acontecer. E é isso. Amanhã a gente volta, tá? Eu sempre faço as transmissões 7h37, caso você queira participar, comentar, enfim. Mas fica tudo salvo. A partir da semana que vem a gente volta aos horários normais. Essa semana tá atípica, mas estamos aqui, tá? Na força e na raça para fazer as coisas acontecerem e que o nosso Rio Grande gire a economia mais rápido possível. Eu conto contigo para isso, tá? Liderança e gestão é isso que a gente precisa. Um forte abraço, até amanhã. Amanhã eu volto, tá? Amanhã sábado eu volto. Até mais.